O alto é normalmente a referência que nós usamos para nos referirmos a Deus, ao céu e à eternidade. Então, se Deus é o Altíssimo, se o céu está lá em cima, então, obviamente, nós ainda estamos aqui na terra, estamos aqui embaixo. Mas, apesar de nós ainda estarmos aqui, a palavra de Deus nos chama a buscarmos, a vivermos, a mantermos o nosso olhar e mente no alto. Um texto que aqui eu já vou usar como base desse nosso vídeo, desta reflexão, é o conhecidíssimo texto de Colossenses capítulo 3, versículos 1 seguinte, que diz: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O cristão é esse, que apesar de viver nesse mundo, de ainda estar por aqui, ele sabe que em Deus, em Cristo, ele não é desse mundo. Por isso o apóstolo Paulo, em Filipenses 3:20, ele vai dizer que nós, porém, somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente nós esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então eu e você devemos, apesar de estarmos com os pés na terra, devemos manter os nossos olhares focados na eternidade, focados no Cristo. O grande problema é que muitas vezes nós vivemos como prisioneiros aqui. Nós estamos presos à terra. Um certo santo disse que nós somos como sapos que vivem agarrados à terra, fincados ao chão. Eu ainda acrescento usando o exemplo de porcos que vivem revolvendo a lama e na maior parte do tempo estão de cabeça baixa olhando para o chão. Nós somos apegados a esse mundo passageiro, a esta terra transitória, a essa vida tão fugaz. E é exatamente isso que Satanás quer, que nós vivamos cativos aqui, que nós vivamos com os olhares voltados só para essa vida, para as coisas desse mundo, com os olhares no chão. Buscar o alto também significa nós nos desvencilharmos de toda espécie de embaraço, de obstáculo, de toda a multidão, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, e buscarmos nos aproximar de Deus através de uma busca diferenciada. Os discípulos, logo após Jesus ter sido arrebatado aos céus, vai dizer Atos capítulo de número 1, que eles voltaram para Jerusalém e, tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer, e ali eles se colocaram em oração e o Espírito Santo desceu. É necessário nós subirmos no alto para termos esse encontro com o Senhor, para dedicarmos a Ele a nossa oração. Nós devemos focar em buscar aquilo que está acima de nós. Quando os discípulos subiram ao quarto de cima, no alto, eles estavam buscando o Espírito que desceria do alto. Jesus disse em Atos 1:8, mas descerá sobre vós o poder do alto. Isaías capítulo 32, versículo 15 vai dizer, até que sobre nós se derrame o Espírito do alto. Eu e você precisamos pensar e agir segundo o alto, segundo Deus quer para cada um de nós. Isaías também, no capítulo agora 55, verso 9, ele vai dizer, mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior, tanto é mais alto a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Deus está dizendo, os meus pensamentos, os meus caminhos, os meus desígnios, eles estão muito além, muito acima dos vossos. Então a gente precisa sempre buscar a Deus para que a nossa mentalidade, o nosso proceder, ele esteja sempre de acordo com o de Deus, que é muito elevado, muito altíssimo. Na carta de São Tiago, capítulo de número 1, versículo 17, vai dizer que toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. É de lá que nós devemos extrair os dons, a dádiva. É lá que nós devemos buscar e recorrer. Ainda na carta de São Tiago, agora no capítulo 3, versículo de número 17, vai dizer que a sabedoria, porém, que vem de cima, ela é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. É essa sabedoria que eu e você devemos buscar. Por mais que nesse mundo tenha tantos conhecimentos
úteis, maravilhosos, mas a principal sabedoria que nós devemos buscar é essa que está aqui em Tiago 3, a que vem de cima. Essa é não só boa, mas é perfeita. O alto também pode significar um lugar diferenciado. Ou seja, todos aqueles que buscam a Deus, que têm intimidade com Deus e têm um relacionamento com Ele, todos esses são diferentes dos demais que vivem apenas pela carne. Esses que estão em Deus são diferentes dos carnais e naturais. Não estou falando aqui de status, de cargo, de posição, não. Eu estou falando de visão espiritual, eu estou falando de um status espiritual. Eu e você precisamos buscar o lugar alto para que nós possamos estar acima do nível da mediocridade, para que nós estejamos num nível superior de visão espiritual, de percepção espiritual, muito acima da maioria. O alto também é esse lugar onde nós encontramos consolo. O Salmo 120, a partir do versículo de número 1, o salmista vai dizer que para os montes ele levanta os seus olhos, de onde virá o meu socorro? E ele diz, versículo 2, que o meu socorro virá do Senhor, do Criador do céu e da terra. Nós devemos erguer os nossos olhos e buscar o nosso socorro naquele que pode nos socorrer. Provérbios capítulo 18, versículo de número 10, vai dizer que o nome do Senhor é uma torre, para lá corre o justo a fim de procurar segurança. O nome do Senhor é uma torre, é lá onde nós somos seguros. E também em Isaías capítulo 40, verso 31, vai dizer que aqueles que contam e confiam no Senhor, eles recebem asas de águia que podem voar nos lugares mais altos, acima de qualquer situação. Para encerrar, quem busca esse lugar alto também é posto no alto para servir. Lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 14, Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. E aí ele diz no verso 15 que não se pode acender uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe sobre todos os que estão em casa. Então nós somos luzes no Senhor, que devem estar acima para iluminar todos quanto estiverem ao nosso redor. Filipenses 2,15 também nos chama de luzeiros. Veja que o sol, a lua estão acima para clarear todos os que estão embaixo, e nós temos essa missão. A Bíblia também fala a respeito dos sentinelas, que são postos num lugar alto para dali eles vigiarem a redondeza daquela fortaleza, daquele lugar, daquele reino. Então nós precisamos ser esses, que uma vez que buscamos o alto, também somos colocados neste lugar para servir aos demais. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.